Bom, gente, vamos para a nossa primeira página. É um assunto importante, porque vocês viram aí as informações. Ontem à noite elas começaram a pipocar muito do Raul Gil internado, fazendo uma endoscopia, inclusive um teste para coronavírus que teria sido negativado. E a situação do Raul é a seguinte, segundo nós apuramos, o Raulzinho conversou com a nossa produção, deu todos os detalhes. O Raul, ele foi internado porque ele esse exame por dentro, por estar sofrendo de refluxo. Ele diz que não tem nada de coronavírus nessa história do Raul, tá? Mesmo porque as notícias que dão conta de que ele fez um teste também dão conta que foi negativado, mas oficialmente não existe esse teste, não existe coronavírus. O que existe para o lado do Raul Gil que se afasta agora do SBT? Ele está na casa dos 80 anos, então a preocupação é que ele fique em São Paulo, que é o centro, né, dessa pandemia aqui no Brasil, e aí o que acontece? Ele possa contrair o vírus. Então ele fez esse exame que ele precisava fazer em função de refluxo, fez a endoscopia, correu tudo bem, já vai estar medicado, mas deixou São Paulo. O Raul Gil está agora isolado lá no seu sítio em Itu, interior aqui de São Paulo, e lá ele vai ficar descansando e mais protegido. Aí vocês vão perguntar, e o programa? Acontece o seguinte, ele já tem um programa totalmente gravado, então o Raul não vem nem para gravar o programa na próxima segunda-feira no SBT. Esse período ele fica afastado mesmo do foco e que possa trazer aí uma vírus. Isso é uma coisa certa, eu acho, séria, importante, né? E ele está protegido. Se ele volta daqui a 15 dias ou não, não se sabe. Se de repente, enquanto a coisa estiver tão aguda, o surto do coronavírus estiver tão agudo, eles apelarem novamente para reprises, para compactos de melhores momentos, essa coisa, pode ser uma saída também. Porque tem uma coisa muito importante que vocês não sabem, vão saber agora, que no SBT está liberado para apresentadores a partir dos 60 anos fazerem seus programas se quiserem. Tá? Se quiserem gravar novos programas, ok, provavelmente sem plateia ou com metade da plateia. A recomendação que se tem lá dentro agora é que os caravanistas não levem pessoas de idade para os auditórios. Parece discriminação, mas não é proteção, porque são as vítimas-alvo do vírus, né? Como a gente já teve o H1N1 no primeiro surto, que era o foco eram os jovens e as grávidas, lembra? Muitas grávidas morreram com H1N1 porque era o primeiro foco, ninguém conhecia nada, igual está acontecendo com o coronavírus. Nesse caso, é uma doença que realmente ela pode ser fatal para os idosos. Então, quem tiver a partir de 60 anos, apresentadores nessa faixa, não quiserem fazer o programa, não precisa. Eles estão devidamente liberados. Os outros que quiserem, se tiverem as plateias, que os caravanistas não levem idosos, só as pessoas mais jovens, só as pessoas abaixo dos 60 anos é que aí poderão estar nas plateias ou que serão diminuídas ou que realmente vão ficar ausentes durante um período, que é o que está acontecendo também na Rede Globo e nas emissoras, na Record, emissoras que têm programas de auditório, porque é alta concentração, né? Inclusive no programa do Faustão, a dança dos famosos vem aí no segundo semestre, onde a situação deve estar mais definida, mas mesmo assim eles já estão pensando de que plateia não vai ter, mas as coreografias, os shows no palco também não vão poder ser com um corpo de baile imenso, né? Como acontece tanto no show dos famosos quanto na dança dos famosos. Não, pouca gente no palco, pouca gente participando dos números também. Então, vamos aguardar aí o retorno do Raul Gil, seja com programas inéditos ou com programas, ele tem um programa de frente apenas, então eles podem analisar a situação aí durante uns 15 dias e depois aí ele volta ou eles entram realmente com reprises, com compactos, até que essa fase aguda do surto
possa realmente, né, começar a decrescer. O que os médicos estão dizendo que pode acontecer lá pelo meio do ano, ainda vai levar uns 4 meses por aí. Então, vamos aguardar. Tudo está nessa fase de definição. Eu, particularmente, eu acho que todos nós aqui na roda ficamos mais tranquilos com ele longe mesmo, com ele lá no sítio, lá em meio à natureza, lá em Itu, descansando e preservado, isolado desse foco principal. Claro que existe uma estimativa para todo o estado de São Paulo, existe para o Brasil inteiro. A gente está falando do estado de São Paulo porque ele está no interior do estado de São Paulo. Aqui para o interior do nosso estado, para o nosso estado todo, incluindo a capital, existe um cálculo inicial de 460 mil casos, para vocês terem uma ideia. É complicado, né? Mas ele está numa região de alto saneamento, umas coisas, né? Que ele está mais blindado, ele está mais protegido. Então, vamos deixar ele lá por um pouco, porque aí na casa dos 80 anos, acho que o Raul tem 82, se eu não me engano, né? Assim ele fica realmente mais protegido, a família mais tranquila, e todos nós que amamos o vovô Raul também a gente se sente, né, mais tranquilo em relação a tudo isso. Mais teste negativado, né, que oficialmente o Raulzinho disse que ele nem precisou fazer. Se fez, estão dizendo que está negativado, e ele lá protegido realmente. E achei muito importante de deixar para os apresentadores do SBT, a partir dos 60 anos, se não quiserem fazer os programas novos, gravar, não precisa. Acho que essas são medidas muito humanas e de maior respeito ao ser humano e aos profissionais no geral.